É Halloween, é outubro, então nada mais justo do que a gente fazer isso aqui, ó. Essa Tractana, que é o nosso kit de Hackintosh que eu apresentei algumas semanas atrás aí, de R$ 1.500. E aqui vale um ditado: nada é tão ruim quanto não possa piorar, mas vai inverter esse ditado. Nada é tão bom quanto não possa melhorar. Porque esse kit, além de ter baixado de preço, ele teve ainda um acréscimo de desempenho, fazendo alguns pequenos ajustes ali na build desse setup, mas eu mostro tudo exatamente nesse vídeo aqui. Prazer, eu me chamo Gabriel Lucchini e você está no Universo Hackintosh, sua maior referência sobre Hackintosh aqui no Brasil. Então a gente vai ter tudo, mas tudo de Hackintosh, instalação, guias, AMD, Intel, Hackintosh virtualizado, New Way, tem tudo. E aqui embaixo ainda você encontra a nossa comunidade no Discord, que é de longe a maior comunidade ativa aqui no Brasil e que troca ideia, que conversa, que se ajudam, né? Aí no dia a dia, que soma aí quase 6.000 pessoas falando somente sobre Hackintosh. Mas vamos para a tela desse cara aqui. Vocês devem estar estranhando: nossa, mas cadê o Hackintosh? A gente ainda está no Windows, apenas para mostrar algumas informações a vocês. Eu vou abrir aqui o CPU-Z para mostrar alguns detalhes do nosso processador. Então a gente está utilizando aí o nosso famoso, né, dragão chinês, que é um Intel Xeon E5-V3, e o modelo em específico que está, né, plugado ali é um 2630L. Por que eu escolhi o L? Justamente por ele ser low TDP, ter um TDP mais baixo, esquentar menos, e a placa-mãe que está utilizando aqui é uma placa-mãe mais simples, apesar de ser uma placa-mãe boa, é da Huananzi, o modelo, né, X99QD4. Ela suporta processadores melhores, mas aqui eu tentei ser bem pé no chão. Esse processador está extremamente barato e ele conta com 16 threads, apesar de ter aí, né, uma frequência um pouco baixa, mas que a gente consegue melhorar. Então aqui são os detalhes, né, desse processador que está rodando. Aqui a gente consegue ver exatamente a placa-mãe que está utilizando, né, a Huananzi X99, a QD4, e todo esse kit, inclusive, você encontra no nosso grupo do Telegram. Mas não pense que é um grupo do Telegram que é bombardeado de links diariamente com um monte de peças. Lá eu faço, né, uma curadoria de componentes para os nossos Hackintosh, e todo esse kit aqui já está lá separadinho, bonitinho, para vocês adquirirem. Inclusive vocês conseguem adquirir por um preço bem mais baixo, a gente vai ver aí mais na sequência. O chipset que vem nessa placa-mãe é o Q87, mas ela pode vir com outro chipset, eles mandam de forma aleatória, mas o funcionamento é exatamente o mesmo. Então aqui é a placa-mãe que está utilizando. Estou utilizando um esquema de memória com 2 pentes de 16 GB, somando, né, 32 GB de memória RAM. São DDR4, são ECC, que são as memórias mais indicadas para a plataforma do Xeon. E lembrando que as memórias ECC, elas não vão funcionar para os nossos desktops comuns, mas em contrapartida, a ideia é usar Xeon, são memórias que são bem mais baratas que as DDR4 normais, né, para desktop, então vale a pena também adquirir junto a elas aí para formar esse kit aqui. Além disso, placas gráficas, a gente está utilizando a Radeon 5500 XT, já tinha falado também algumas semanas atrás, inclusive quando chegou esse kit, a gente fez uma live instalando tudo ele, fazendo tudo do zero, criação de DeFi, ajustes e tudo mais, porém, contudo, entretanto, essa GPU ela tinha ficado presa lá na nossa Receita Federal brasileira. Mas ela já chegou, já montei o kit completo e estou fazendo esse vídeo de completo para vocês. Vocês vão ver que a performance deles não tem. É uma coisa surreal pelo valor final que eu vou mostrar para vocês que vai sair esse kit aqui. Então tem todos esses detalhes. Uma coisa legal, eu vou deixar também disponível para vocês, são 3 BIOS. A BIOS original, que na verdade é a BIOS que já vem com a placa-mãe. Tem uma BIOS que eu formatei ela para o macOS, que você pode utilizar ela, fazer, né, o flash aí no seu setup. Daí você vai ter o completo suporte ao Hackintosh, sem precisar se preocupar em entrar itens por itens e sair configurando todos os itens que são, né, pré-requisitos para a gente ter acesso, né, ao macOS e fazer o completo funcionamento do nosso Hackintosh. E a gente também tem mais uma BIOS que eu vou deixar de bônus aqui, que é o macOS mais Unlocked Turbo Boost, que é esse cara que faz todo o segredo de aumentar o desempenho desse kit. E assim, pelos testes que eu vou mostrar para vocês, ele chega a aumentar às vezes 15 ou até 20% de desempenho desse processador. Então eu vou deixar tudo disponível, tanto essa pasta aqui, né, com esse aplicativo que é o FPTW64, que é justamente o aplicativo que você usa para gravar a BIOS nesse setup. Caso você precise, inclusive tem vídeos, né, aqui no canal em que eu ensino a fazer toda a geração dessas BIOS, fazer o unlock do Turbo Boost, mas caso você queira, enfim, fazer, né, o processo aqui de flash, basicamente você vai baixar esse repositório que eu vou deixar depois aqui embaixo, né, os links na descrição, vai abrir isso aqui, vai abrir aqui no próprio Explorer do Windows essa barra de endereço, digitar o CMD para abrir, né, o prompt de comando, lembrando que ele tem que estar como administrador
e dentro do diretório aqui você vai digitar o fptw64.exe menos F de flash mais o arquivo da BIOS que você quer fazer o processo de flash. Então imagine que eu quero fazer esse cara aqui, que é a BIOS testada para macOS e já com o Unlock Turbo Boost desse 2630L aqui, basicamente é fazer isso, apertar Enter, só não vou fazer isso porque essa BIOS já está flechada nessa placa-mãe. Mas eu vou deixar todas as orientações para vocês nos links aqui embaixo na descrição. Então isso aqui já é o começo do bônus que tem para esse Hackintosh. Mas vamos à parte que mais nos interessa, vamos acessar o macOS. Vou fazer um overview ali completo com vocês, mostrar alguns benchmarks que realmente são interessantes para esse setup aqui. Vamos até acompanhar o tempo de boot dele, porque essas placas-mães chinesas, elas levam um pouco de tempo a mais, que vocês estão vendo, né, que a tela está preta por conta do processo de post. Fez o bip, que é alto, dá até para colocar uma fita isolante ou arrancar o speaker ali, mas após começar a carregar o macOS, tá aí, ó, começou a carregar em questão de pouquíssimos segundos, não dá nem mesmo um minuto, deve dar uns 20, 30 segundos, talvez até menos que isso, ele já carrega para nós o macOS. Aí, ó, já apagou a maçã, já piscou novamente e vai lá, já estamos aí no nosso bom e velho Hackintosh dentro do nosso macOS. Aqui ele já abriu até mesmo o repositório na qual eu já tinha deixado salvo, né? Que é esse repositório que vocês vão baixar. Inclusive eu vou baixar junto aqui, né? Clicando em Code, depois em Download Zip para mostrar todos os resultados a vocês. Aqui embaixo, né? Possui todos os detalhes. Já estou utilizando o macOS Ventura RC2, que muito provavelmente já é a versão final aí do macOS Ventura que vai ser lançada aí na próxima segunda-feira, dia 24/10. Inclusive a gente vai ter uma live especial sobre esse assunto, então fiquem ligados dentro disso. A EFI que está utilizando já é a EFI 0.85 do OpenCore, extremamente, né, atualizada, e aqui tem todos os detalhes desse setup. Aqui eu deixei alguns storages, né, recomendados, storages entendo, né, como os NVMEs, mas funciona a SATA também, mas aqui eu estou utilizando nesse momento um Western Digital modelo SN770, justamente porque ele é um PCI Gen 4.0, mas funciona nessa placa-mãe em modo 3.0, ele não deixa de funcionar, ele apenas fica limitado às velocidades, mas que a gente já vai ver logo aqui na frente. A placa de vídeo é a placa de vídeo RX 5500 XT de 8 GB, ela é muito semelhante à RX 580, que era uma placa high-end de algumas gerações passadas, mas vou mostrar todos os vídeos para vocês. E aqui a gente colocou, né, o chipset da Broadcom, o BCM94-360CS2, que é um chip literalmente retirado do MacBook, do iMac, né, que são produtos Apple genuínos, e funciona aí com o nosso Hackintosh, fazendo, né, funcionamento de Bluetooth, AirDrop, handoff e tudo mais. Então aqui tem todos os detalhes para quem quiser adquirir, já pode até clicar nesses links aqui ou acessar a nossa comunidade no Discord e até mesmo acessar a nossa comunidade ali no Telegram, que o Telegram sim tem somente uma curadoria especial de componentes para Hackintosh. Então clonou aqui o repositório, vou abrir o diretório de downloads para pegar ele aqui, vamos descompactar ele, porque aqui dentro que tem todo o segredo, tem todos os resultados desse setup que deu uma trabalheira para montar, mas vocês vão ver que assim, é um setup que vale muito a pena. Aqui, né, dentro de benchmarks, então a gente encontra os principais testes, né, que eu fiz aqui dentro desse cara aqui. Vou até aumentar aqui a barra para ficar mais fácil, mas notem o seguinte, eu fiz diversos renders com o DaVinci, que é um projeto padrão que eu faço em todos os vídeos de review, às vezes nas lives, e eu testei aqui 4 ou 5 placas de vídeo, vamos até ver, ó, RX 580, a RX 550, a RX 550 não, 5500 XT, a 6600M, a mítica, né, 6600M, e até mesmo uma 6900 XT topo de linha. Será que ele aguentou? Vamos ver exatamente isso aqui. Começando pela 6900, vocês conseguem ver, deixa eu até fazer o seguinte, vou abrir em outro aplicativo aqui, que aí eu consigo dar um zoom, fica muito mais fácil para vocês visualizarem. Olhem quanto tempo que ele renderizou o vídeo. Renderizou justamente 1 minuto e 8, 1 minuto e 8, 1 minuto e 27 quando foi em ProRes, e os restantes aqui 1 minuto e 8 e 1 minuto e 7. São os mesmos tempos de render com essa placa de vídeo no Intel, que eu demonstro em algumas lives no passado, usando o Intel de 12ª geração, um modelo i9, ou seja, são setups extremamente distintos, mas prova que esse cara aqui, barateza, que custa aí R$70 esse processador, ele dá conta de empurrar uma 6900 XT e fazer os renders do DaVinci em 4K exatamente nos mesmos tempos aí que um Intel 12900K que custa N, muitas vezes a mais. Aqui, um outro exemplo, então, com a 6600M, em outros vídeos que eu mostro, né, os reviews dela e tudo mais, ela faz aí o render geralmente, né, em 2 minutos e 40, 2 minutos e
250 e está aí o mesmíssimo tempo nessa plataforma de Xeon extremamente barata. Então, 2 minutos e 59, 2,49, 2,50 aqui em ProRes. ProRes geralmente ele tende a usar talvez um pouco do processador, por isso que pode dar essa diferença, mas está aí comprovando novamente. Esse kit aqui, somado com essas memórias que são baratas, essa placa-mãe que é um ótimo custo-benefício, ela empurra tranquilamente a 6600M. Pegando a 5500 XT, que era a proposta original desse kit aqui, vamos ver em quanto tempo que ela fez o render. Ela fez o mesmo projeto em 3 minutos e 46, 3 minutos e 47, 3 minutos e 53, ou seja, 3 minutos e 50, né? Vamos arredondar aí. Agora a pergunta que eu faço a vocês, que é uma curiosidade: em quanto tempo será que uma RX 580, que era uma placa high-end da série 500, fez o mesmo render? Lembrando que a 5500 ela é adquirida por 500, 550, 580 reais e ela é uma placa de entrada da linha da série 5000. Então eu tenho aqui ó, o render com a 580 e olhem aqui o tempo que ela faz o render. Ela fez justamente em 3,14, 3,15, 3,33, 3,13, ou seja, essa 5500 ela é extremamente barata, acessível, uma placa mais nova, consome menos energia, uma RX 580 e está aí o desempenho excelente que ela tem. E lembrando, né, que as RX 580 que a gente encontra hoje no mercado, geralmente são aquelas, entre aspas, fake, que elas possuem menos stream processors, às vezes precisam de alterações de VBIOS para poder funcionar, né, com os nossos Hackintoshes, e a 5500 XT é simplesmente você comprar, tirar da caixa, plugar no seu Hackintosh e ela vai funcionar. Mas voltando aqui para a tela, voltando, né, para o nosso review, eu também fiz um teste da 5500 XT dentro do Windows. Será que deu diferença? Vamos ver aqui, porque a resposta é muito interessante. Olhem isso aqui. O mesmo computador, o mesmo setup, mesma placa-mãe, as mesmas configurações, mesmo tudo. Apenas mudando, né, o sistema operacional, ele fez em 4 minutos e 4 segundos, 4 minutos e 8 segundos, contra, deixa eu ver, aqui no sistema do macOS, 3,50. É uma diferença gritante? Não é uma coisa gritante, mas comprova que o macOS, ainda com uma Wi-Fi bem customizada, bem elaborada e bem feita, e tudo que você aprende aqui nesse canal, você consegue chegar nesse resultado e ter um Hackintosh, ter um macOS até mesmo melhor que o próprio Windows. Então isso a gente falou sobre as GPUs. Tem outros testes que eu fiz aqui, que é para comprovar algumas coisas de diferenças de testes desse processador com e sem o Turbo Boost feito o desbloqueio. E olhem a diferença. Aqui, ó, o primeiro teste Unlocked do Cinebench, né, que testa aí CPU, 5.800 pontos, né, arredondando para multicore, que é onde vai dar a diferença do Turbo Boost. Agora, o mesmo teste sem o Turbo Unlock, 5.100 pontos, ou seja, a gente passou de 5.100 para 5.800 pontos, apenas fazendo um ajuste de BIOS aqui e que disponível para vocês dentro, né, desse repositório aí desse cara aqui, dessa EFI com todo esse projeto. E é claro, também todos esses benchmarks aqui para deixar defeitos como documentações para vocês. Aqui eu tenho outro teste na qual eu mostro até mesmo o Geekbench, que é um dos testes aí também que o pessoal usa e muito, que tem aqui ó, 2630 Unlocked, ou seja, né, feito o Unlock do Turbo Boost e também ele normal. E olhem só a diferença. Vamos abrir aqui primeiro o Unlock. Então ele atingiu aí 5.200 pontos, né, com o multicore, multitarefa, e ele normal, sem fazer nenhum ajuste original de fábrica, 4.400. Eu sou meio ruim de matemática, mas eu estimo que isso aqui, ó, 4.400 mais uns 20% dá 5.280, que é justamente aí praticamente a diferença. Ou seja, só de fazer o processo de unlock do Turbo Boost, a gente tem aí um 15, 18, 20% de desempenho aumentado nesse setup aqui e funcionando com o nosso Hackintosh, o nosso macOS. Ou seja, fez na BIOS e tudo funciona, tudo reflete também no macOS, assim como reflete dentro do nosso Windows. Então, finalizando, né, aqui o Geekbench, tem alguns benchmarks que eu fiz aqui do Geekbench também, né, para algumas diversas placas de vídeo. Lembrando que a 6600M ela já é 4.0, mas ela vai ter, né, uma diferença se comparado a um setup que tenha um PCI Express 4.0. Mas nesse setup que é 3.0, vamos até ver o quanto ela ficou aqui. Ela ficou com 70.000 pontos, que é a pontuação esperada para 3.0. A gente tem um teste aqui, ó, eu coloquei como patch, que na verdade eu fiz um patch nessa placa de vídeo, nessa não, né, na 6600M, e olhem isso aqui, ele subiu quase aí 4.000 pontos apenas de fazer um patch. Eu vou lançar um vídeo sobre esse patch que tende a melhorar a 6600M, assim como qualquer outra GPU da série 6000. Então,
6600M, XT, a normal, 6800 XT, 6900 XT, ela tende a melhorar, principalmente nesse tipo de setup aí que às vezes você tem porta 3.0 e não porta 4.0. Então vale aplicar esse patch, fazer esses ajustes que a nível de VBIOS dessas placas, não tem quase nada disso por aí. E em breve vou trazer para vocês como fazer esse procedimento e ganhar, né, um aumento de desempenho gratuito aí nas nossas placas de vídeo. Além dos testes de API de metal, eu fiz alguns testes que com o OpenCL, com a placa peteada e outras sem a placa estar peteada, e agora os resultados são um pouco diferentes para a API do OpenCL. Então, placa normal, a 6600, não essa placa que está aqui, ela atingiu 55 mil pontos, e a mesma placa com o patch, ela recebeu apenas 52 mil pontos. Então, a depender da situação que você utiliza, depender dos softwares que você vai utilizar, a API, né, que você vai utilizar, se for alguma coisa baseada em metal, que muito provavelmente a grande maioria dos aplicativos hoje no macOS, principalmente, né, em macOS mais novos, como Monterey, Ventura, até mesmo o Big Sur, eles já utilizam metal em muitas das coisas, ela tende a aumentar esse desempenho. Eu fiz alguns testes para comparar também com o LuxMark, tá aí 56 mil pontos nesse teste da bola, tem 11 mil pontos nesse teste do lobby de hotel, que ele testa e estressa bastante, né, a nossa GPU. Só que olhem que interessante, eu coloquei uma 6900 XT e ela aparece aqui, ó, 45 mil pontos nesse teste do microfone. Tem uma live em que eu mostro justamente esses mesmos testes com a 6900 e também com a 6600 e são basicamente, literalmente, os mesmos pontos. O que eu quero dizer com isso? Esse setup humilde, plaquinha barata, processador barato, memória barata, eles dão conta de empurrar GPUs aí de níveis mais altos, de categorias superiores e tudo mais. Então, sabendo disso aqui, a gente finalizou as GPUs. Tem um teste que eu fiz aqui do desempenho da placa de rede. Então, ele bateu aí a internet que é fibra aqui em casa, 640 megas, né, Mbps de download e os 260 Mbps de upload, e que está dentro do que eu contrato. Ou seja, a nossa internet também performa 100%. E além disso, não sei se tem mais alguns testes interessantes aqui. Tem alguns de memória, como por exemplo esse cara aqui, ó, ele faz os testes de memória. Aqui elas estão apenas em dual channel, mas dependendo do processador que você utiliza, a partir do 2650 V3, ele já suporta aí memórias do padrão 2133. Se você colocar 4 pentes, que é o que suporta esse setup aqui, você consegue ativar o quad channel, e a partir daí, esses valores, não vou falar que duplica, mas esse cara aqui, ó, que está 28 GB por segundo, ele vai passar lá para os seus 38, 40 GB por segundo, e esse write, ele é capaz de passar ali para os seus 30, 32 GB por segundo. Então é tudo a questão, às vezes, de escolher um processador que vai suportar memórias um pouco mais rápidas, e também escolher, fazer, né, a escolha certa de colocar, em vez de 2 pentes, igual eu coloquei aqui, colocar 4 pentes de memória, se você quiser investir, né, um pouco mais na quantia de memória, um pouco mais de pentes, e ativar o quad channel, porque isso vai refletir em maior fluidez, maior desempenho, maior processamento, tanto de processador, né, a unidade computacional, o Xeon que está ali, e vai ajudar até mesmo em tarefas aí do seu dia a dia. Então, isso aqui são os resultados das memórias. Tem alguns resultados que eu fiz com discos NVMe. O primeiro aqui, ó, é o Western Digital. Ele é um Gen 4, ele é 5 gigabits, só que ele fica limitado por essa placa-mãe, que é 3.0. Então, ele ficou limitado aí a 3,4 gigas, né, de escrita, leitura, e 3,3 de escrita, ou 3.300 e 3.426 for na unidade de megabytes por segundo. Já um outro NVMe de mais baixo custo, já Gen 3 também, não é Gen 4 igual isso aqui, então ele performou praticamente idêntico, apenas ficou a write, né, a escrita um pouco mais abaixo, porque é o que realmente esse NVMe entrega. Mas esse cara aqui, que é o XPG S800, ele também é muito mais barato do que o cara aqui de cima, que é o Western Digital SN770. Mas a ideia aqui é mostrar para vocês justamente que, independente aí do NVMe 3.0, 4.0, ou Gen 3, Gen 4, Gen 3 e Gen 4, Gen 3, Gen 4 e Gen 3. Aí sim, é muita letra, é muita sopinha de letrinhas, mas tá aí. Ambos funcionam, ambos vão ficar 100% ok. A única coisa que pode ter essas limitações por conta dessa placa-mãe, que ela é PCI Express 3.0. Mas voltando aqui para o setup, tem todos os outros testes, alguns aqui com o Blackmagic, que são as ferramentas que vêm junto com o DaVinci, faz os testes de leitura e escrita dos nossos NVMEs. Ele é um teste diferente, se comparado com esse Amorphous Disk Mark, que testa diversos tipos de escrita, diversos tipos de leitura, algumas sequenciais, algumas randômicas, mas tem todos os dados aqui. E também tem uma comparação novamente sobre o desempenho desse processador com e sem o unlock do Turbo Boost. Então esse primeiro aqui, ó, notem que ele fez 29 FPS, né, para 8K dentro de CPU e 106 em 8K metal, isso com unlock. E agora com o processador original, ele fez 22 contra 29 e fez 91 contra 106. Ou seja, vocês podem ver que realmente só fazer o ajuste do
unlock do Turbo Boost ajuda muito o desempenho desse cara aqui e de forma completamente gratuita. Agora, se falando de valores para adquirir esse kit aqui, hoje você consegue adquirir ele por R$ 1.296, vamos arredondar, R$ 1.300, placa-mãe, processador e também as memórias, igual elas estão aqui. São 2 pentes de 16 GB para formar aí o Dual Channel. Mas você pode comprar 4 pentes, por exemplo, de 8 GB, você vai ter 8, 16, 24, 32 GB, que é a mesma quantia que está aqui, só que em Quad Channel, então vai aumentar um pouco o desempenho do seu processador e as tarefas ali do dia a dia. Você pode fazer um upgrade, como eu mostro ali nos benchmarks ali, em vez de colocar uma 5500, você pode colocar uma 5600, 5700, uma 6600M, uma 6900 XT, que é o topo de linha. Enfim, você consegue fazer muita coisa com esse kit aqui e além disso ter, né, um kit de custo-benefício excelente. O cooler que eu coloquei aqui é um H212 da Cooler Master, eu paguei coisa de R$250, mas outros coolers até mesmo mais simples, por exemplo, como esse que você encontra aí no AliExpress, com 4 heat pipes, 6 heat pipes, mas que são mais genéricos, né? Que não tem uma marca como uma Cooler Master da vida, mas que vai desempenhar igual e vai custar aí 150, 160 reais e vai dar conta de resfriar esse processador também. Lembrando que todos os links para adquirir as peças que eu formei isso aqui, formei todo esse Hackintosh, está dentro do nosso Telegram, link aqui embaixo na descrição, e a EFI, todo esse pacote que eu mostrei para vocês, que é aquele repositório que estava aqui, deixa eu até abrir ele, esse repositório aqui que tem toda a documentação, tem EFI, tem todos os detalhes, tem no caso a EFI aqui, os benchmarks, tem alguns artefatos que dentro dos artefatos vão ter as BIOS, caso você queira fazer o flash da BIOS nesse setup aqui para aproveitar, né, o recurso aí do unlock do Turbo Boost, enfim, tem tudo aqui, o mapeamento das portas USB em detalhes, que foi feito, né, anteriormente, o SysReport, os patches da CPI, tem algumas infos, e essas infos, em vez de eu mostrar essas aqui para vocês, vou mostrar até mesmo a quente, né, no caso navegando pelo próprio sistema, eu posso abrir aqui o próprio Hacking Tool, que traz bastante informação para a gente. Então eu já estou utilizando aqui o macOS Ventura, né, 3.0 na versão RC2. Hoje é sexta-feira e ele está marcado para lançar aí na próxima segunda. Então provavelmente deve ser aí já a mesma versão final que vai ser lançado. E isso mostra para vocês até mesmo que esse setup aqui, por mais antiguinho que ele seja, 4ª geração, ele dá conta muito bem do recado de funcionar aí para nós o macOS Ventura e trazer a vida para nós aí do Hackintosh. Os decoders estão totalmente, né, suportados. Ele mostra aqui também o nosso processador, o 2630L. Ele mostra aqui que eu estou utilizando uma SMBIOS de iMac Pro, no caso o iMac Pro 1.1. Ele mostra os detalhes aqui dessa placa de vídeo, que é uma Navi 14, que é justamente a 5500 de 8 GB, bem lembrado, porque tem algumas versões anteriores que às vezes tem menos, né, quantia de VRAM. Então, ela tem uma quantia considerável, né, de VRAM. Aqui dentro de periféricos, a gente consegue ver justamente a placa de rede, a gente consegue ver a placa de rede tanto, né, física, quanto a placa de rede wireless, que é justamente o chipset aí que traz, né, o funcionamento completo tanto de Wi-Fi quanto de Bluetooth, suporta quem tem, por exemplo, o Apple Watch, fazer o desbloqueio da tela com o Apple Watch, AirDrop e tudo mais. Aqui aparece novamente a RX 5500 XT aqui pra gente, aparece o módulo do Bluetooth, aparece as placas de áudio, lembrando que essa aqui primeiro é justamente a onboard, que está completamente funcional, e a saída HDMI e DisplayPort que também está completamente funcional, e aqui no caso o PCI Express. Aqui dentro da aba Boot, a gente consegue ver justamente o OpenCore. Estou utilizando a versão 0.85, a versão mais atualizada, que é a versão aí de outubro. Então esse Hackintosh está 100% afinadinho, e aqui dentro das extensões a gente consegue confirmar todas as caches que estão utilizando, e se eu clicar aqui nesse carinha aqui, ó, ele vai fazer novamente uma leitura lá nos repositórios oficiais e vai ver se alguma está desatualizada. Então notem que não tem nenhuma desatualizada, nenhuma ficou em vermelho, tá tudo atualizadinho, redondinho, pronto para esse Hackintosh aqui voar. Aqui dentro de USB a gente consegue ver que todas as portas, né, elas estão mapeadas, as portas 2.0, as portas que são 3.0 e as portas que são internals, que é justamente onde está ligado o módulo do Bluetooth. Além disso, se a gente vir aqui, deixa eu ver aqui mais, em Power não tem nada de interessante. Como é Xeon, a questão do sleep, ele fica de fora, ele não tende a funcionar, até mesmo porque processadores Xeon não foram feitos, né, então nem recomendo tentar utilizar a feature de Hibernate, nem mesmo no macOS, no Hackintosh e nem mesmo no Windows. Os processadores não foram feitos para isso. Então essa é a dica que eu dou para vocês. Então nem mexe na questão de Hibernate, de sleep desse cara aqui. E esse processador, os processadores, né, Xeon E5, 26XX, né,
V3, V4 não são feitos para dormir aí e ficar no estado hibernado. Além disso, o que mais que a gente consegue ver aqui que eu acho interessante? A gente pode vir aqui no About this Mac. Aqui eu já configurei para mostrar o processador certinho, então ele aparece, né, Intel Xeon, é o E5-2630L. Aparece a quantia de memória pra gente, ó, 32 GB. Nessa frequência aqui, 1866, porque são memórias um pouco mais lentas para funcionar com o Xeon, diferente dos desktops que funcionam com 4000 MHz, 4133, enfim, essas frequências um pouco mais altas e que fazem bastante diferença. E você deve estar pensando, poxa, mas essas memórias são muito lentas. Se você colocar 4 pentes, ativar, né, o Quad Channel, esse cara aqui fica igual uma DDR4 de desktop de 3600 MHz, quanto a desempenho por um custo muito menor. Aqui o Ventura, então ele mostra a build pra gente. Se eu pegar a build aqui, ó, vou abrir até mesmo o Safari e fazer a pesquisa por esse termo, notem que ele mostra justamente isso aqui, ó, macOS Ventura RC2. Mostra até um vídeo do colega que costuma fazer cópias aqui do canal. Você não sabe do que eu tô falando? Vou deixar uns cardzinhos aqui. Eu elaborei um dossiê mostrando todas as presepadas que o colega aí mostra e continua, né, a fazer no seus dia a dia, copiando muito conteúdo do universo Hackintosh, mas não é esse o tema desse vídeo aqui. Só acessar os cardzinhos caso vocês tenham, né, curiosidades, porque foi feito um exposed que realmente, olha, eu, Gabriel, teria muita vergonha fosse eu no lugar dele. Mas então, tá aqui todos os detalhes. Eu posso vir até mesmo em More Info para mostrar mais detalhes aqui desse cara, mas são basicamente os detalhes que vocês já viram e está aí o Hackintosh 100% funcional. Lembrando que ele está até mesmo aqui em Dual Boot. Posso até montar a EFI ou pegar aquela do repositório que estava ali, não vai ter diferença. Mas o mais legal de tudo é justamente isso. É um kit barato, processador antigo, rodando o macOS Ventura e assim, performando exatamente muito bem. Ó, aqui dentro da pasta do OC, dentro do diretório de ACP, que são os patches de SSDT, tem todos os patches que foram elaborados manualmente específicos, né, para essa máquina aqui. Tem as caches que foram necessárias para deixar tudo isso aqui redondinho funcionando. E claro, todos os outros demais diretórios já seguem o padrão Universo Hackintosh, um Wi-Fi 100% funcional, como vocês puderam ver aí, os benchmarks com números aí que são extremamente adequados para esse setup e até mesmo melhor do que o Windows. Esse vídeo talvez tenha ficado um pouco longo, mas era isso que eu queria mostrar para vocês, fazer um review bem completo dessa máquina. Lembrando que talvez essa unidade aqui que eu comprei para fazer esse vídeo, trazer esse conteúdo, eu faça a venda dela ali pelo preço de custo que eu adquiri ela. Deu mais ou menos R$ 1.500, R$ 1.700, paguei algumas taxas, algumas coisas foram tributadas, mas quem tiver interesse pode mandar um e-mail para consultoria@universohackintosh.com.br, que é a placa-mãe, processador e talvez essa placa de vídeo aqui, a gente pode fazer um bem bolado ali e você pode adquirir já com a EFI pronta, tudo instaladinho, até mesmo um NVMe ali plugado, a gente chegar aí num setup ideal para você. No mais é isso, nos vemos nos próximos vídeos, valeu, falou, fui!